Olá, olá, meus amores. Eu me chamo Yasmin França, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos, onde lá a gente vai trabalhar todas as questões da vida, olhar para todos os sinais, desembolar tudo que está embolado e encontrar novos caminhos. Então, se você gosta de um esoterismo, de uma cartomancia, um oráculo, vem comigo, porque com certeza é lá que você vai encontrar aí boas diretrizes, bons direcionamentos, e eu vou amar te auxiliar nesse processo. Além disso, a gente também tem um processo terapêutico que também dá para ser feito com essas ferramentas, que torna tudo mais claro, mais objetivo e mais fácil também no processo ali de lidar com alguns setores, algumas situações. Então é só você clicar no link aqui embaixo que você já vai ser redirecionado tanto para os atendimentos quanto para as outras redes sociais, para todo o conteúdo como um todo, tá bom? Bom, hoje nós vamos conversar sobre as religiões. Desde muito novinha, eu passei por muitas religiões até começar a encontrar o que de fato estava acontecendo dentro de mim, mais do que assim, o que ressonava no meu coração era o que estava acontecendo dentro de mim. E nesse percurso eu pude aprender e ver muita coisa conforme ia aprendendo sobre cada religião. E eu percebo que muitas pessoas às vezes ficam com um valor equivocado sobre as religiões, né? Eu vejo que existe às vezes uma tensão na hora de você decidir sobre qual religião você deve ir, se você deve ir, por que ir, enfim, né? E eu decidi trazer um pouquinho da minha contribuição para que possa auxiliar vocês nesse processo, já que a gente também acaba falando tanto sobre caminhada espiritual, que não é algo ligado à religião, é mais uma filosofia, uma consciência do que a religião em si. A religião ela vai trazer dogmas, ela vai trazer alguns tipos de visões específicas, né, de orientações, de regras, e no caminho da espiritualidade vai ser você com você ali naquele processo. Então, existem muitas pessoas que estão no caminho da espiritualidade, mas elas estão percorrendo várias religiões, ou elas estão fazendo a transição de uma religião para outra, ou necessariamente elas não estão em religião alguma, mas continuam no processo espiritual. E aí, qual é a contribuição que eu gostaria de trazer hoje sobre esse tema? Ao longo dessa minha caminhada, eu pude, como eu falei, estudar e experimentar muitas religiões. E cada uma delas foi como me desenvolver numa escola. E isso é um exemplo até que eu dou muito para as pessoas que eu converso e tudo, porque cada religião ela foi responsável por um despertar meu. Ou seja, eu comecei ali mais ou menos pela católica, já que a minha avó era católica e ela gostava muito da coisa da missa, enfim, e cobrava muito isso também da minha mãe em termos de catequese para mim, para o meu irmão, enfim. E a católica, ela foi muito responsável por me trazer a consciência de que existia algo, né? De que existia alguém além de mim que me acompanhava, né? Esse Deus que me acompanhava e que eu podia rogar por ele em determinados momentos. Eu não vou entrar muito aqui sobre os dogmas de cada religião, porque dentro de cada religião tem subvertentes que são muito próprias. Então, eu acho que ficaria um vídeo também muito extenso e muito longo. E na verdade eu tô aqui querendo um vídeo mais enxuto e mais de orientação. Então, a católica, ela me trouxe muito esse olhar de que existiam outros seres que eu podia recorrer, outras pessoas não presentes em matéria, mas que eu poderia recorrer, né? A história também, uma história da humanidade, seja ela da forma que for contada, né? Mas estava ali a aquele ensinamento, né? O ensinamento do que você deve fazer, do que você não deve fazer.
E ao longo desse período, ainda na católica, eu fui para Umbanda. E no processo de ir para Umbanda, eu pude descobrir que além daqueles seres que estavam sendo apresentados, existiam vários outros com uma expansão muito maior. E daí a minha cabeça foi abrindo. E um pouquinho antes dessa vivência na Umbanda, quando eu ainda era bem pequena, eu ia com uma tia para uma igreja evangélica em específico, e lá eu fazia todo o processo da evangelização, dos estudos e tudo. E então a verdade era que o meu hobby enquanto criança era ir para as religiões para conhecer. Eu tinha uma busca incessante que hoje em dia já está integrada nesse lugar de ok, faz parte de mim, eu buscar. Então, e na evangélica, te trazia essa consciência mais enxuta, de que você não tinha as subvertentes, você tinha o Deus ali, né, e no máximo abaixo dele Jesus Cristo. E cada religião em si, ela foi me ajudando a um processo, porque eu falo do processo da escola, né, porque, ao meu ver, ela foi como primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, enfim, né, e você vai aumentando o nível da consciência e ao mesmo tempo aumentando a dificuldade, porque cada vez são detalhes muito maiores, muito mais extensos, né? E aí daí eu passei pela messiânica, passei pelo espiritismo, aí fiquei na Umbanda, no Candomblé, mas lá eu pude aprender várias outras coisas, um pouquinho do tarô, um pouquinho das terapias em si, né? E logo depois eu fui voltar a peregrinar, a olhar para outras possibilidades, voltei para algumas religiões que eu já tinha ido, como o próprio espiritismo, mas eu pude experimentar ele como filosofia. E nesse processo foi muito interessante para mim, porque, para quem não sabe, o espiritismo ele inicia como filosofia, né? Mas ele é transformado aqui no Brasil em religião. Só que lá fora ele não é tido como religião, ele é tido como uma filosofia. E dentro desse estudo mais específico dele como filosofia, eu pude aprender sobre como tirar essa capa de Deus como um Deus punitivo, como mudar o meu olhar sobre as coisas, como também olhar para a espiritualidade sem ser uma forma tão grotesca, sabendo transitar por ela, como lidar com isso sozinha, enfim. Então eu tive muitas possibilidades de pegar pedacinhos que fossem interessantes para mim, sempre lembrando de algo que a gente não pode soltar em momento algum na caminhada espiritual e na caminhada religiosa, que é a fé raciocinada. Esse lugar onde você vai estar sempre se perguntando se aquilo faz sentido para você, se aquilo de fato tem uma relevância, né? E se aquele conteúdo como um todo fecha com a realidade, ou se ele está muito afastado, se ele está muito discrepante da história, do olhar que a gente tem. E a gente sabe que existem muitas religiões que deturparam a história. E que quando a gente começa a se questionar, a gente até toma um susto sobre a consciência deturpada que a gente toma sobre tanto as deusidades quanto sobre o todo, né? A história da humanidade é a nossa história. É aquela história que a gente vai estar repetindo porque está vivendo ainda na depuração daquilo, né? Então, quando a gente trabalha com a fé raciocinada, a gente não está num papel de ignorar os fatos, a gente está num papel de lidar com aquilo que faz sentido pra gente e saber abandonar aquilo que não faz sentido, né? Ou ter responsabilidade com aquilo, de até onde a gente pode ir com aquilo e até onde a gente não pode e não deve ir com aquilo, até o momento em que a gente deve questionar e o momento que a gente não deve, né? O que a gente deve testar, no caso. Então, nunca perdendo essa liberdade de estar ali esmiuçando o que é preciso, né? Se relacionando verdadeiramente com aquele conteúdo. E isso não somente nas questões espirituais ou religiosas, mas tudo na vida,
né? Porque a gente nós vemos grandes catástrofes acontecendo entre nós, né, seres humanos, justamente pela falta de interpretação e de racionalização sobre algumas coisas. E aí levando a tão ferro e fogo que a gente se coloca em situações que muitas vezes a gente se questiona se de fato valia isso, sabe? Deveria ser dessa forma. Então, quando eu falo sobre esse transitar das religiões, não é você eu vou aqui, vou assistir, entendi, agora eu posso julgar. Não, é também esse papel do respeito, de você poder experimentar na profundidade aquele lugar, né? Saber respeitar aquilo, mas uma super indicação que eu dou é não tornar isso como um modo fixo, né? É você também se permitir conhecer outras teorias e outras práticas para que você possa acoplar ao seu sagrado. Essa sempre foi uma busca muito intensa para mim. O meu sagrado, como eu construo o meu sagrado. E o meu sagrado, ele não está fixado num único lugar, num templo externo, ele está dentro de mim. Então, até onde eu também consigo me disponibilizar a viver aquele processo para me tornar sagrada, porque tem muita gente que entra para a religião, mastiga aquele conteúdo, joga fora, fica cuspindo para todo mundo, mas não executa isso. Então, qual é a religião que agora eu estou disponível a consumir de verdade, a ver se me nutre, a ver se faz sentido, se o sabor dela para mim é bom. E gente, eu tô falando de religião e tô falando de comida, olha que loucura. Mas é isso, sabe? É a gente entender que quando entra nesses locais, nessas discussões, nessas questões, a gente está lidando com algo que a gente precisa de fato ter uma entrega, não pelo outro, para o outro, com o outro, mas por nós, para que a gente possa descobrir o nosso lugar, se é que o nosso lugar está de fato num lugar fixado, mas que pelo menos a gente possa trazer recursos melhores para que a gente possa ser melhor. Então, quando eu falo sobre a escola das religiões, é justamente sobre a gente poder ir passando por esse processo de amadurecimento e de reconexão com o nosso sagrado a partir dessas orientações todas. E se você for um ateu, eu super te indicaria experimentar isso, porque existem muitas outras coisas que a gente precisa ter além do racional, né? E eu não tô aqui para convencer ninguém, até porque eu acho que cada processo é um processo muito detalhado, que a gente precisa ter muito cuidado, que a gente precisa ter muita atenção e muita disponibilidade mesmo. Porque quando a gente está lidando também com o nosso sagrado, a gente está lidando com um monte de entulhos e crenças que às vezes a gente colocou ali para dentro, consumiu e não degustou, e que podem estar atrapalhando a nossa visão de vida mais completa, mais amorosa, muitas das vezes, sabe? E mais extensa também. Esse olhar, o olhar das religiões, ele também traz uma amplitude sobre a existência, né? Sobre esse lugar da gente ter consciência sobre o resto das outras... o que está por fora, não vou nem botar o resto, mas o que está por fora, que consciência a gente toma, por exemplo, na bruxaria, a consciência sobre a natureza, sobre a forma como a gente vai lidar com a natureza, né? No ocultismo a gente acaba vendo muito das histórias iniciais da nossa existência e de que forma cada ferramenta ali tem a sua relevância, o quanto a nossa energia pode ser trabalhada e pode ser, enfim, né, e deve ser trabalhada com muita delicadeza e muito foco para a gente poder direcionar a uma determinada necessidade. Então, no caso, eu tenho estudado um pouco também sobre o luciferianismo, que vem falando sobre a volta do eu, o olhar para mim, para o meu desejo, a responsabilidade, ao mesmo tempo a liberdade. Então, assim, quando eu parei para perceber sobre as religiões, eu lembro que até
isso foi no ano passado que eu comecei a entender muito sobre a matemática, né, que a Cabala fala muito também, muito sobre a geografia, muito sobre história, muito sobre química, sobre física. E eu até me questionei assim, putz, por que que isso não foi levado para as escolas como uma forma da gente entender que são ferramentas para a gente lidar com a vida até mesmo de uma forma espiritual, né? Porque os números, eles vão trazer respostas sobre o todo, né? Assim como a geografia vai trazer também histórias sobre e visões sobre o todo, assim como a história vai trazer muita relação com o que a gente vive e, enfim, orientações também, e essa compreensão mais expansiva. E as outras matérias também, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas no caso até da matemática, uma coisa que eu até acho que eu já falei em algum dos vídeos aqui, que é justamente sobre a gente exclui a matemática da nossa vida por achar que ela é difícil, por achar que ela tem, né, enfim, que se criou uma cultura sobre repreensão da matemática, né, mas ela é muito importante para que a gente possa entender o cálculo básico. Se eu planto mamão, eu não vou colher abacate, né? E aí, tá, Yas, mas da onde que entra isso? Me explica melhor sobre isso. Não tem como eu estar plantando confusão na minha vida, perdida para onde eu quero ir, sem saber de que forma eu vou lidar com as coisas e achar que uma hora eu vou encontrar os meus sonhos. Ah, não, uma hora os meus sonhos vão acontecer. Se durante o percurso eu não estou calculando a rota, eu não estou parando para analisar se esse lugar pelo qual eu estou seguindo, ou essa atitude pela qual eu estou seguindo, vai de fato me levar de uma forma matemática, onde 2 e 2 são 4, 2 mais 2, 4, porque 2 e 2 dá 22. Mas de uma forma matemática, dá para que eu possa mensurar o resultado daquilo que eu vou ter, né? Ou pelo menos me aproximar da resposta que eu posso ter a partir daquilo. Então não adianta eu estar procrastinando todo dia e esperar que as coisas aconteçam, porque isso é até uma coisa que acontece muito nos atendimentos, das pessoas virem falando, não, mas eu quero ver se vai dar certo, enfim. E os oráculos falarem muito sobre isso, as cartomancias falarem muito sobre isso, né? Sobre, olha, que aí muita gente acha que são são visões, são, enfim, né? Mas e também falarem sobre, não é nada que eu já não tenha visto na minha vida ou não saiba. Mas, gente, nesses lugares a gente está falando sobre a sua vida, a leitura de para onde o seu carrinho está indo e qual o destino que você pode encontrar a partir disso, né? Então, os oráculos e mancias como um todo vão falar sobre isso, sobre a rota que você está seguindo é rota X, né? A possibilidade de dar ruim tá bem ali na frente, porque você às vezes não tá querendo considerar de que é possível que você esteja equivocado ou que falte algumas coisas ali para que você possa ter o resultado que você deseja e encontrar o destino que você deseja. Então, cada religião ela vai te auxiliar num processo ou em vários processos, mas elas no fim, quando a gente para pensar, todas elas falam sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes. Algumas de formas muito básicas, outras de formas muito elaboradas, para que a gente possa ainda acoplar outras responsabilidades naquele básico que foi iniciado, naquela correspondência que tem entre cada uma delas. E aí, para finalizar esse vídeo, eu deixo uma historinha que eu sempre conto, que eu ouvi ela em um dos estudos que eu fiz, né, que eu fazia sobre espiritismo filosófico, que era sobre Deus. Que Deus era um cara tão grande, tão magistral, tão maravilhoso, que ele construiu um espelho para que refletisse a sua imagem e semelhança e deu ao homem, nós, pequenininhos,
frágeis, sutis, enfim, né? Às vezes densinhos, mas... E ao entregar esse espelho, o homem não aguentou e o espelho caiu e se partiu em vários pedacinhos. E dessa forma se criaram as religiões, cada uma no seu pedacinho refletindo a Deus. E é muito assim. Quando a gente fala sobre o estudo sobre diversas religiões, cada uma delas vai construir uma visão desse todo, desse globo também que a gente está pertencendo e de até onde a nossa mente precisa ir para construir o nosso eu interno. Então, deixo no fim, né, aqui finalizando esse vídeo, essa reflexão de quais foram os pedacinhos que você já se permitiu se construir a partir da expansão de consciência. E quais são os pedacinhos que ainda faltam se construir, né? Às vezes, aquele lugar que a gente mais recrimina, aquele lugar que a gente mais hostiliza, a gente mais, enfim, né? É o lugar que mais mexe com a gente, que faz com que a gente morra em vida para nascer um novinho, para se reconstruir, para se reordenar, para ter uma outra visão sobre as coisas. Então, de que forma eu posso ir lá e cutucar a minha feridinha a fim de, não de falar depois, eu estava certo, olha só isso e aquilo, mas de curar esse lugar a partir daquilo que eu não tinha consciência e eu ganhei no final. Então, desejo que as religiões para você sejam escola, de fato, sobre o que é plausível da gente trazer para nossa vida, o que não é, o que a gente pode fazer para estar sendo melhor sempre, a partir de forças, a partir de consciência, a partir do nosso templo interno. Porque quando a gente se tem como templo, a gente não fere ninguém e a gente também tem muito cuidado e muito amor a quem nós somos. Então, que você seja um templo hoje. Um beijo, lembra de curtir, comentar, compartilhar, compartilha com a galera que tá aí meio, caraca, pra onde eu sigo, não sei se é hora de uma religião, não sei se é hora de caminhar sozinho. Aqui a gente pode trocar também algumas ideias, no link aqui embaixo também, então contem comigo, tá bom? Beijo, beijo.